Oi, gente, sou eu, a Gabi TDAH, aqui falando sobre TDAH no Instagram e no YouTube também. Bom, baseado na grande quantidade de pessoas que sofrem de ansiedade que tem TDAH, eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouco mais aprofundado sobre TDAH e também dando algumas dicas de formas técnicas, né, e objetivas de tentar diminuir essa ansiedade toda. Muito bem. Esse vídeo serve tanto para quem tem TDAH, quanto para aquele teu amigo, parente, aquela pessoa que tu convive que não tem TDAH, mas que também sofre de ansiedade, tá? A ansiedade, quando a gente fala, é em geral, independente da pessoa ter outro transtorno, outro problema ou não, tá bom? Bom, a ansiedade, ela é uma preocupação exagerada ou generalizada sobre algo que está por acontecer. A depressão é sobre o passado, e a ansiedade é sobre o futuro, sobre algo que está lá na frente, que tu está projetando uma situação, um sofrimento, uma angústia sobre algo que está por vir, né? Então, o nosso cérebro, gente, ele não consegue identificar quando a pessoa está sofrendo por algo real ou algo imaginário, ou algo tá sofrendo por antecipação de algo que não aconteceu, que é a ansiedade. Então, quando tu sofre hoje por algo que está por acontecer, que talvez vá acontecer, tá? Que tu tá imaginando que vai acontecer e depois sofre de novo por ter acontecido, teu cérebro sofre 2 vezes de forma desnecessária. Tá? Quando eu subi disso, eu passava algumas perrengues com ansiedade, eu não tinha muita crise, mas eu tava o tempo todo em estado de alerta por causa do sofrimento com ansiedade. Então, quando eu subi disso, peraí, meu cérebro não vai mais sofrer 2 vezes, não tem necessidade, é desnecessário. O nosso cérebro, ele não consegue detectar quando é real e quando não é. Por exemplo, quando tu tá vendo um filme sobre uma cena muito triste, muito angustiante, que o cachorrinho morreu, tu chora, tu vive aquela tristeza, tu coloca pra dentro aquela tristeza e deságua junto com aquele filme, com aquela cena, o teu cérebro tá sofrendo como se realmente tivesse morrido aquele cachorrinho, como se realmente tivesse passando por aquilo ali, né? Então é um tipo de sofrimento desnecessário. Por que fazer o cérebro sofrer 2 vezes? O que a gente ganha com o cérebro sofrer 2 vezes, né? Esse tipo de sofrimento, ele auxilia, né? Ele indica lá na frente uma chance maior da gente ter demência, da gente ter Alzheimer, da gente desenvolver um câncer, né? Somado com outros sofrimentos, somado com outros problemas que a gente tem. Então, a gente poupar o nosso cérebro, poupar nossa mente desse tipo de coisa, é muito importante, gente. Nosso cérebro não merece isso, tá? Vamos partir para outra dica bem importante. 98% das coisas, dos motivos pelos quais a gente sofre por ansiedade, não acontece. Não acontece. Então, de 100 motivos de sofrimento, 98 são desnecessários. Isso é baseado em dados científicos. Isso é baseado em números reais, tá? Eu não imaginei isso. Então é desnecessário. Não sofra por ansiedade. Eu sei que talvez tu pense assim, nossa, mas é fácil falar. Como desligar? Não tem botão para isso. Mas faz o teu cérebro conscientizar. Isso não é real. Quando vier uma ansiedade absurda sobre determinado assunto, mentaliza. Isso não é real. 98% não acontece. O meu cérebro não tem por que sofrer com isso. É desnecessário. Essa energia toda gasta nesse momento de ansiedade, de tristeza, de angústia por algo que nem aconteceu e muito provavelmente não vai acontecer. Diz isso pro teu cérebro. Verbaliza isso para ele. Cérebro, acalma. Acalma. Outra coisa muito importante pro nosso cérebro. Quando a gente verbaliza algo, o nosso cérebro tende a acalmar como se alguém estivesse falando isso pra gente. Como é bom quando a gente tá tendo uma crise de ansiedade, alguém chegar na gente, tocar na gente e dizer assim, agora vamos pensar em outra coisa, agora vamos fazer outra coisa, agora tu imagina um arco-íris, agora tu imagina tu tomando um sorvete, agora tu imagina a gente saindo pra comer uma pizza. Agora vamos imaginar uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente tá pensando, que tá causando aquele sofrimento de ansiedade. E quando isso acontece,
Nosso pensamento acalma, o nosso pensamento ele suaviza, ele muda o foco. O principal é mudar o foco numa crise de ansiedade. Ou quando tu sabe que tu tá sentindo que o teu corpo já tá se agitando, tua mente tá incontrolada, a gente mudar o foco, tá? Pode ser com um cheiro que tu goste, um perfume que tu ama, cheirar aquilo, ter sempre à mão um lencinho sujo com aquilo pra te cheirar, pra te sentir acalmar aquilo, te tranquilizar. Pode ser com um toque, num lugar específico, tá? Alguma sensação boa. Por exemplo, a minha filha ama que eu faça carinho nas costas dela, né? Pessoas adultas se acalma mexendo o pé, faz uma massagem no pé, leva um cremezinho sempre na bolsa, né? No carro, tira o calçado, faz uma massagem, te toca, né? Tente se sentir de forma a te afastar daquele pensamento ansioso, né? Tente verbalizar coisas. Verbalizar para te se ouvir. Tá tudo bem. Tudo vai dar certo. Isso é irreal, é coisa do meu pensamento acelerado. Isso é coisa angustiante que o meu corpo tá fabricando, que a minha mente tá fabricando. Mas nada disso vai acontecer. Cessar esse pensamento, trocando o foco dele, mudando o foco dele e trazendo o teu corpo e a tua mente para outro assunto, para outra coisa, seja como eu falei no cheiro, seja no perfume, seja no toque, seja no assunto, mas vocês idealizando outra coisa que não seja aquilo, para o teu cérebro cessar. Outra coisa importante é o verbalizar outra coisa. É importantíssimo, gente. Não tem como você estar pensando numa coisa e quando tu fala algo diferente, aquele pensamento não ser cessado ou muito diminuído, pelo menos. É incrível a força da tua fala. Tu tá pensando aquilo, tá pensando naquele assunto, naquela determinada coisa que tá te trazendo aquela ansiedade absurda, e tu começa a contar uma história do patinho feio. Tu começa a lembrar de algo e contar algo, uma notícia boa que aconteceu, né? Começa a falar em voz alta aquilo, vai cessar muito aquele pensamento, talvez até sumir, né? Tu vai lembrar daquilo, mas tu não vai hiperfocar aquele pensamento a ponto daquela ansiedade se sobressair em ti, tá? Então, eu já dei várias dicas aí de coisas que vocês podem fazer para amenizar essa ansiedade, além, claro, do exercício de respiração, que é maravilhoso, tá? Tem vários vídeos na internet, no YouTube, falando sobre o exercício de respiração, tá, gente? Então, peguem essas dicas, abracem essas dicas, essas são as dicas que eu dou pro pessoal que faz a mentoria comigo, tá? Quem tiver interesse é só me chamar lá no Instagram, o link tá na minha bio do meu WhatsApp, tá? Tem o grupo também do TDAH, quem quiser é só me chamar no privado, que eu mando o link para entrar, que a gente dá dicas legais, a gente desabafa, a gente troca experiências, tá? Situações e informações para quem tá chegando nesse mundo agora. E eu aconselho vocês, façam isso. Quando tiver numa crise de ansiedade, testem essas formas que eu mandei para vocês, que vocês estão vendo, de como fazer para amenizar, tá bom? Vai ser bem interessante, vai ser bem bom, vocês vão ver que vai valer muito a pena e vocês vão ver resultados maravilhosos, tá bom, gente? Um abraço. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia.